Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o presidente da Riachuelo, Flávio Rocha. Provavelmente você já comprou alguma peça de roupa ou passou por uma das 290 lojas espalhadas por todo o país. A Riachuelo começou pequenininha, viu, gente, lá no Rio Grande do Norte e hoje é uma das marcas mais valiosas do vestuário nacional. Boa noite, Flávio. Seja muito bem-vindo ao É Notícia. Boa noite, Amanda. Muito obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo conosco. Flávio, eu queria começar justamente um pouco essa história da Riachuelo, que foi fundada pelo seu pai e seu tio, Nevaldo e Newton Rocha, em 1947, lá em Natal. Era uma pequena loja chamada Capital. Conta, assim, resume um pouco essa história pra gente, dessa pequena loja em Natal para esse conglomerado fashion, esse conglomerado do vestuário nacional. A história do meu pai nos orgulha muito, porque é a legítima história de um homem, de um self-made man, como dizem os americanos. Ele saiu com 12 anos de idade, de uma região muito pobre, no extremo oeste do Rio Grande do Norte, enfrentando uma seca que dizimou a família. Ele chegou a Natal com 12 anos e Natal experimentava um grande ciclo de prosperidade por causa da Segunda Guerra Mundial. Natal tinha se tornado uma importante base aliada americana e ele conheceu o seu grande mentor, seu Moisés Ferman, que era um homem de Recife que tinha uma joalheria, abriu uma joalheria, uma relojoaria em Natal, atraído pelo mercado. E esse foi o primeiro trabalho do meu pai, que ganhou a confiança do seu Moisés. Quando meu pai fez 18 anos, a guerra tinha acabado, o seu Moisés voltou para Recife e vendeu a relojoaria de condições de pai para filho. Esse foi o início da vida do meu pai. Só que o mercado tinha desaparecido, não existia mais os oficiais americanos para comprar relógio. E meu pai transformou, meu pai e logo depois o meu tio, o Nilton, que faleceu muito cedo, mas o meu pai, buscando na vocação daquele pequeno ponto comercial, transformou num bazar que vendia de tudo, desde pentes, brilhantina, e até que recebeu uma mercadoria que era insólita para a época, que não era muito usual, uma partida de camisas já prontas para homens, né? E a camisa a partida vendeu muito bem, o que fez o jovem Nevaldo e o Porque Newton, naquela época irmão, ainda se mandava fazer camisas? Se mandava fazer, não era comum. E gradualmente a Capital, que era um bazar, foi se transformando nas lojas Seta para homens. O meu pai sempre foi um inovador e a imaginação infantil naquela época de guerra fez desenvolver muita curiosidade com relação à grande nação que ele imaginava, que era o mercado americano, que era a grande pátria do varejo, na grande escola de varejo. O primeiro dinheiro que ele conseguiu arregimentar, ainda com em torno de 20 anos, ele foi aos Estados Unidos, passou um semestre sabático lá e voltou com a ideia que foi a primeira grande inovação, que foi a loja sem balcão. Porque sabe que naquela época as lojas tinham uma muralha chinesa separando o estoque e os vendedores do consumidor, né? E a loja sem balcão deu a oportunidade aos clientes de tocar a mercadoria, de experimentar e foi um grande sucesso, né? Rapidamente a loja Seta se transformou numa cadeia, depois veio a indústria e a fábrica também. Ele começou então com a indústria, ele começou a fabricar as próprias roupas que vendia. Exatamente. A fábrica veio quando já eram mais ou menos 6 ou 8 lojas, né? E rapidamente a fábrica cresceu mais até do que o negócio do varejo e se transformou numa indústria realmente nacional, com clientes em todo o Brasil. Logo após veio a aquisição da Riachuelo. A Riachuelo foi fruto de aquisição, ela tinha sido Já fundada... existia essa marca, então, Riachuelo, Existia. E a Guararapes Confecções, que era a fábrica, comprou a Riachuelo. E você foi responsável por essa segunda revolução, né, Flávio? Porque seu pai trouxe esse modelo de negócios dos Estados Unidos, a loja sem balcão, além de ter tido, obviamente, a ideia de abrir a Capital. E aí você implementou, acho que a gente pode chamar assim, segunda revolução, que é o conceito fast fashion, né? Essa moda rápida, democrática, acessível para todo mundo e mais barata também. No que se baseia esse negócio? Como funciona? Conta um pouquinho para a gente. Bom, Amanda, eu entrei nessa história bem depois, apesar de ter começado a trabalhar muito cedo. Com quantos anos você começou? Já na loja do seu pai? Eu
eu até nem recomendo isso, mas eu comecei eu estudava, já morando aqui em São Paulo, eu estudava no Dante Alighieri de manhã, com 14, 15 anos, e às tardes eu já passava lá na nossa fábrica, na Casa Verde, em Natal. Era um jovem aprendiz, né, digamos assim. Exato. Mas isso não acho que foi uma coisa determinante começar tão cedo. Eu acho que é fundamental você respeitar o timing natural das coisas, ter a sua época para a parte acadêmica, para aprender a parte teórica do negócio. Mas o meu começo de vida foi ainda com a marca Pool, foi a primeira marca de jeans da empresa. E isso eu tinha 20 e poucos anos, foi o meu primeiro negócio. E como a sorte é um componente também que ajuda, logo nos primeiros anos da existência da Pool, eu conheci um jovem que iria se tornar muito famoso, que estava querendo disputar, tinha sido campeão mundial de kart e queria ir para a Inglaterra para disputar o campeonato inglês. E eu, numa roubo que só um jovem de 20 e poucos anos poderia fazer, comprometi, acho que 100 e poucos % da verba anual de propaganda da marca de jeans nesse projeto. Quem era? Ayrton Senna. Oh, olha só! E foi até hoje... Acho que não é nem sorte, é visão, viu? Você teve visão, Flávio. Pois é, e foi... com certeza, talvez o maior investimento publicitário que transformou a marca Pool recém-criado no top of mind. É verdade, agora que você está falando Ayrton Senna, a gente consegue visualizar e lembrar dele usando as roupas dessa marca. Exatamente, então esse foi o começo. Mas eu acho que a contribuição... Depois eu tive meu período na política, que me ensinou muito, foram 8 anos. Que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Seu período como deputado federal, depois candidato a presidente. O Flávio é um homem eclético, viu, gente? Mas, bom, depois falamos sobre esse ato de 8 anos, quando a Pool foi absorvida pela Guararapes, virou uma marca da parte industrial, e eu voltei já em 95, e a partir daí já encontramos como legado uma rede de varejo de abrangência nacional, já com formato parecido com o que temos hoje. A Riachuelo, quando foi adquirida, eram lojas de tecidos, com 150, 200 metros de área. E o formato atual da Riachuelo são lojas de departamento, com 80 departamentos, em torno de 2.000, 2.500 metros de área, tipicamente âncoras em shopping center. Então, esse foi hoje o legado. Hoje é a segunda ou a terceira maior de Nós varejo? Somos a maior empresa de moda do Brasil, porque as outras grandes redes de varejo, têxteis, são redes de varejo. Nós somos uma empresa complexa, com muitos ativos, que vai do fio a 10ª prestação depois da venda, em muitos casos, no ciclo financeiro. Vocês se encarregaram do ciclo inteiro. Exato. Desde o acabamento do fio, tecelagem, a confecção, a tinturaria, estamparia. É uma empresa realmente muito... A face mais visível realmente são as lojas, com a nossa presença nos 27 unidades da federação. Mas atrás dessas lojas existe uma estrutura extremamente complexa e numerosa, 40 mil colaboradores, que nos faz a maior empresa de moda do Brasil. E a nossa geração, eu assumi a presidência há 12 anos atrás, tomou como missão transformar essa grande estrutura industrial, a indústria de confecção do Brasil, com uma rede de varejo abrangente, uma estrutura financeira importante que detém a maior carteira de cartões de crédito do varejo brasileiro. Esse ano devemos atingir a marca dos 30 milhões de cartões. Quer dizer, existe uma integração, né, de todas as fases desse negócio. Não existia, e eu acho que essa foi a transformação que existiu nesses últimos anos, que explica o bom momento da empresa. Era uma visão de ótimos locais. O pressuposto é que você tiver uma fiação eficiente, uma tecelagem eficiente, uma confecção eficiente, uma rede de varejo eficiente e assim por diante, você tem a eficiência global do sistema. Mas o que está muito impregnado na cultura da empresa hoje é a visão de ótimo global, né? A eficiência local, muitas vezes, é uma ameaça à eficiência global de um sistema. Muitas vezes, decisões que fazem sentido entre as 4 paredes de uma tecelagem ou entre as 4 paredes de uma loja, muitas vezes são devastadoras, e frequentemente são,
para a eficiência global do sistema. Porque às vezes elas são divergentes, né? Então, quer dizer, é preciso que haja uma integração, um diálogo entre todas essas áreas. E numa empresa complexa como essa, são 35 mil novos lançamentos por dia, por ano, 100 lançamentos por dia, né? Uma gestão de 40 milhões de alvos de estoque em todas as lojas. Isso pressupõe realmente uma visão de fluxo e não uma visão segmentada de cada elo da longa e conflituosa cadeia de suprimento têxtil. Agora, esse fast fashion são coleções rápidas, né? Quantas coleções vocês lançam por ano? Quanto tempo dura em média uma coleção? E são esses estoques baixos, menores, é esse conceito? Hoje, praticamente, não se define mais não se divide um ano em estações. Essa é uma questão meramente mercadológica. Existe a data do lançamento da coleção primavera-verão, ou de outono-inverno, ou de alto-verão, mas esse é um fenômeno mais mercadológico. É quase para o desfile, né? Até pelo advento do consumidor atual, do chamado millennium, que é, por definição, impaciente e quer ávido por novidades, a loja tem que se renovar diariamente, né? É o chamado fast fashion, né? Alta frequência de reposição. Se você passar 10 dias sem ir a uma loja Riachuelo, você vai ver a transformação. Exatamente o contrário da cadeia de moda tradicional, dos tradicionais lançadores de moda, que tem aquela periodicidade e a loja fica monótona, né? Ela não tem o dinamismo que tem o chamado fast fashion. Se bem que fast fashion é uma expressão que muita gente usa indevidamente, mas o fast fashion, de fato, como foi cunhada a expressão por um case da Escola de Negócios de Harvard, a Harvard Business School, essa primeira vez que a expressão fast fashion foi usada foi quando foi escrita um case no ano de 2000, exatamente sobre o grande benchmark do fast fashion, que é a rede espanhola Zara, Inditex, conhecida pela marca Zara. E esse case trata exatamente do salto de competitividade, de velocidade que você obtém quando explora os elos da cadeia têxtil de forma a sinergizar esses elos, né? Porque é uma fonte de conflito natural quando você tem o dono da fiação, o dono da tecelagem, o dono da confecção. São visões diferentes. A visão do varejo e a visão da indústria são frequentemente colidentes. E quando você tem um grupo acionário detendo a rede de varejo e outro detendo a confecção, os conflitos são inevitáveis, né? A fábrica querendo sempre grande escala de produção, pequena variedade, uma pequena cartela de cores, e o varejo querendo variedade, querendo novidade, querendo inovação, né? Então, quando você consegue, e isso torna único o nosso modelo de negócio, colocar toda essa complexidade embaixo do mesmo guarda-chuva acionário, você consegue duas conquistas importantíssimas no nosso propósito de democratizar a moda, que é baixo custo, pela eficiência do modelo, e velocidade, que é fundamental ao cliente mais atento em moda. Flávio, você acha que ainda existe preconceito contra esse trabalhador do setor têxtil, do seu setor? Olha, existe eu noto. Até eu estava olhando recentemente, num grande jornal, fiz um caderno especial cujo título que realmente me abalou um pouco, porque é o contrário de tudo que a gente acredita e a beleza, inclusive a força de inclusão que a indústria têxtil tem. A indústria têxtil é o grande fator de inclusão. O título, se eu não me engano, era Fast Fashion, unindo o consumo desenfreado à exploração da miséria. Essa é uma visão absolutamente deturpada de um processo maravilhoso que vem transformando a humanidade, né? A indústria têxtil, desde quando ela surgiu com a invenção do tear automático na Inglaterra, tem sido a grande trincheira de inclusão ao longo da história, né? Esse processo tem 250 anos, foi a Revolução Industrial, um grande salto de produtividade que a humanidade tinha dado até então. E começou transformando a Inglaterra, onde ela nasceu, se estendeu por toda a Europa, atravessou o oceano, chegou a indústria têxtil aos Estados Unidos, e esse é o primeiro processo de urbanização. As pessoas saem de uma condição sempre miserável de trabalho numa agricultura pobre, né?
E é apenas o primeiro passo, porque depois da inclusão via indústria têxtil, vem as indústrias de maior valor agregado, vem a indústria de eletrônicos, vem a indústria automobilística e até a economia de serviços. Quer dizer, é um processo que tem que ser enxergado como um processo. Quando essa trincheira de inclusão chegou, a indústria têxtil chegou à Coreia, a Coreia era o país mais pobre do mundo em 1950. Hoje a Coreia tem um PIB per capita maior do que a Inglaterra, porque é o início de um processo. Depois da indústria têxtil, veio todas essas outras de maior valor agregado, e isso é um processo transformador. É uma parte de uma revolução. Na China, a transformação, a prosperidade que está acontecendo na China, porque a China adotou a indústria têxtil como uma política de governo. O grande fator de urbanização da porque lá na China a gente tem um problema específico com os trabalhadores, né? A maneira como os trabalhadores são tratados, os direitos que são desrespeitados, que é completamente diferente, óbvio, de uma grande empresa como a sua aqui no Brasil. Amor, eu tenho acompanhado isso aí. E aí eu falo isso com muita isenção, até porque nós temos o controle da nossa produção. Isso já nos concedeu prêmios de ambiente de trabalho, porque basta olhar as nossas fábricas. A nossa fábrica de Natal, que era até bem pouco tempo atrás, a maior fábrica de confecção do mundo, você tem uma condição de trabalho totalmente controlada e já premiada pelos grandes licenciadores mundiais. Agora, ainda existe um mito e ainda a visão inicial de como era a condição de trabalho num país que era absolutamente miserável há 20 ou 30 anos atrás, que era a China. Mas é impressionante a transformação que aconteceu. Um trabalhador chinês ganhava, há 20 ou 30 anos atrás, 10% do que ganhava um brasileiro. Hoje ganha igual, em dólares, nas fábricas litorâneas. E o poder de compra é 3 vezes maior. Então, houve um salto, justamente esse processo de conquistas. Há uma transformação lá também. Né? Não é justo você comparar, por exemplo, a condição de trabalho de uma oficina de costura que acabou de ser instalada em Bangladesh ou no Vietnã com o trabalhador do Vale do Silício, onde esse processo começou muito antes. Você tem que comparar com, você tem que aquilatar a melhora que acontece na hora que esse trabalhador que vinha na agricultura, e frequentemente uma agricultura miserável, ele se urbaniza. É lógico que uma esses empresa direitos como a têm nossa, que ser respeitados, exatamente, minimamente. A legislação existe, tem que ser cumprida. Tem que ser obedecida. Organizações extremamente eficientes para evitar qualquer forma de abuso, trabalho infantil, trabalho escravo. Ninguém pode se compactuar com isso. Mas não se pode ideologizar esse tema sobre pena de se estancar esse saudável processo de inclusão que vem acontecendo há 250 anos e transformando o mundo para melhor. Você teve uma breve passagem, não tão breve assim, foram 8 anos pela política, né? Você foi deputado nas décadas de 80 e 90 e ainda foi candidato a presidente da República, pouca gente se lembra disso, em 1994, né? Junto com Brizola, com Lula, com Fernando Henrique Cardoso. Você desistiu da política? Conta um pouquinho sobre essa sua passagem. Eu acho que foi um aprendizado fantástico, né? Até nos primeiros dias no Congresso eu vi uma analogia que eu acho que é muito, muito pertinente. Alguém, ao saber que eu era oriundo da empresa privada, falou: você é empresário? Bom, você vai ver que aqui a empresa privada é um jogo de xadrez. A política também é um jogo de xadrez. Só que no xadrez da política, as peças têm vontade própria. Isso torna o jogo do xadrez da política muito mais fascinante, muito mais complexo, né? E ensina, depois que você passa alguns anos... E você concorda com isso? O xadrez da política é mais complexo, é mais interessante que o xadrez do setor privado? Tudo passa pelo convencimento, né? A empresa privada... da persuasão, né? Exatamente. A empresa privada, muitas vezes, deforma em alguns aspectos, porque entre as 4 paredes da sua empresa, você você pode tudo e as coisas frequentemente são tomadas na cabeça do empresário normal de cima para baixo, né? Pinta essa parede de azul, põe essa cadeira para lá, você está demitido, você está admitido. Na política não é nada disso, tudo tem que ser conquistado pelo convencimento, a custas de muita saliva, muita sola de sapato. Então, o empresário que tenha essa oportunidade que eu tive,
de ter essa passagem pela política, eu acho que ele volta mais equipado para os desafios da empresa privada. Mas você voltaria hoje para a política? Você tem vontade ou você está desiludido? Não, pensa mais eu nisso? acho que já, como diz meus amigos, já paguei essa matéria, aí já é uma página virada. Agradeço muito ter tido essa oportunidade, mas eu acho que é uma página virada da minha... Porque tem empresário que está trilhando o seu caminho ainda, né? Sim. Agora. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no final. Fortemente, acho que até nós, empresários, temos que nos disciplinar, nos treinar um pouco mais para identificar as nossas vocações políticas, estimulá-las, né? E prepará-las para o desafio. Faltam empresários na política? Você acha que os empresários estão bem equipados para lidar com o dia a dia da política? Faltam empresários até... No meio sindical, é impressionante como eles fazem isso muito melhor do que no meio empresarial, né? Quando aparece uma vocação política inquestionável, como surgiu no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Essa vocação é identificada, é burilada, é apoiada, e ele vira presidente da República. Quando aparece alguém que se aventure a ter qualquer projeto ou ousadia política nas entidades empresariais, frequentemente ele é combatido dentro de casa. Porque a gente tem dois exemplos. Hoje eu pensei que a gente tem um exemplo local, que é o João Dória, né, que é um empresário que vai concorrer agora nas eleições municipais de São Paulo pelo PSDB. No finalzinho a gente fala sobre isso. E tem o Donald Trump nos Estados Unidos, que aí também tem mais cara de um aventureiro. Acho que esse é mais perigoso, né, Flávio? Mas também é um empresário bem-sucedido que concorre à presidência. Mas o que eu acho que as entidades empresariais do Brasil podem evoluir muito no sentido de cumprir esse papel. E motivar os seus quadros a entrarem para a política. Mesmo que o ideário empresarial, liberal, está órfão, né? Nós estamos aí às vésperas de uma mudança de ciclo, onde tudo indica, os ventos do mundo estão mostrando aí que o próximo ciclo é de um protagonismo da livre empresa. A livre empresa será o grande agente das mudanças, e nós padecemos de uma falta, de uma escassez de lideranças que sejam porta-vozes desse novo discurso baseado no livre mercado e na democracia, é enorme. Até o João Dória, ele teve aqui no É Notícia, uma das coisas que ele disse foi o seguinte, que a experiência privada é melhor para São Paulo do que a experiência política. Você concorda com isso, Flávio? Eu concordo, porque a coisa... E nós estamos pagando um preço altíssimo pelo despreparo de gestores públicos com relação à compreensão do funcionamento das delicadas engrenagens do livre mercado, né? Isso é fundamental para um bom administrador, né? Administrar é identificar os bons ventos do livre mercado e usá-los a favor da causa, né? O mau administrador é como o mau velejador que quer enfrentar os ventos com a sua força muscular. Eu vi uma definição do governo anterior, acho que do Armínio Fraga, que eu concordo, com a qual eu concordo plenamente. Ele disse que este é um governo que não acredita em preços. Eu acho que esta é a razão, realmente, de todas as barbeiragens, de todos os equívocos caríssimos que foram cometidos. Fazendo uma alusão à intervenção na economia, né? Interferência do Estado no mercado. Agora, falando nesse novo ciclo que você introduziu aí, no novo governo Temer, você foi favorável ao impeachment, disse inclusive que era o melhor cenário para o país, pois seria uma agonia curta. Diante das dificuldades, das crises iniciais do governo Temer, você ainda mantém essa sua avaliação, Flávio? Sem sombra de dúvida. Eu acho que o novo capítulo veio para ficar, né? E eu acho que realmente havia uma expectativa da opinião pública de maneira geral, de providências mais imediatas, né? Como que, por exemplo? Que tipo de providência? Como os cortes dos gastos públicos, o novo projeto de um Estado que seja com um propósito diferente do Estado do passado, paquidérmico, gigantesco. Isso impõe realmente um ajuste muito rápido do tamanho do Estado. Mas você acha que as medidas econômicas que foram anunciadas até agora, teto para as despesas públicas, corte de gastos, de cargos, reforma da Previdência, elas estão no caminho certo? Elas são insuficientes ou são tímidas ainda? Eu acho que aconteceu
acho que a estratégia é uma transição em 2 estágios. Eu não sei se a gente tem tempo para isso, né? Claramente... O governo tem 2 anos e meio se o impeachment for aprovado definitivamente. Claro, como o próprio presidente disse, esse é um ministério parlamentarista que visa garantir um arco de apoios no Congresso e deixar o enfrentamento das medidas mais amargas e necessárias para um segundo instante. Claro, tem que estar sentado na cadeira para avaliar onde é que o sapato aperta. Mas eu tenho a impressão que nós não temos realmente tempo para isso, né? A mudança tinha que vir rapidamente, né? Eu acho que isso é que a opinião pública espera, e a garantia desse arco de apoios no Congresso viria justamente da adesão da opinião pública, sentindo que estava havendo uma mudança de fato. Mas você acha, então, que o que você está dizendo é que o governo fez ao contrário? Ele tentou conquistar? Porque, primeiro, havia aquela ideia de montar o Ministério de Notáveis, não foi isso que se viu, né? O Ministério da Fazenda, a equipe econômica foi preservada, né? Há, de fato, nomeações técnicas, todas muito elogiadas pelo mercado, mas os outros ministérios foram montados de acordo com o apoio congressual. Foi um erro do Temer nesse sentido? Eu acho que é irrepreensível o que foi feito na área econômica. São nomes realmente notáveis, de pessoas com a competência reconhecida, acima de qualquer suspeita. Mas no resto do Ministério, apesar de nomes extremamente bem intencionados, e alguns deles até já tive oportunidade de conhecer, mas eu acho que essa divisão em duas etapas estão em desacordo com a urgência do momento. O mestre Maquiavel até ensinava de que o bem se faz aos poucos e o mal se tem que fazer instantaneamente. O mal, nessa analogia, são as medidas duras que têm que ser encaradas rapidamente e sem titubear. Eu voltei há 2 semanas atrás de Buenos Aires e vi realmente um processo que eu imagino que vai acontecer aqui no Brasil já no estágio mais avançado. O povo argentino, que chegou até mais perto do fundo do poço, elegeu um projeto claramente de inspiração liberal. Né, que é o presidente Maurício Macri, né, recém-eleito também. Que fez tomou todas as medidas no primeiro instante, sem titubear. Até muitos imaginando que isso ia despertar uma reação muito mais negativa do que aconteceu. Mas a primeira reação foi um aumento de 20 pontos na sua popularidade. Ele se elegeu com 49 pontos. No período que eu estava lá, ele chegou a 69 pontos. É verdade que eu li ontem nos jornais que houve uma nova pesquisa, uma pequena queda na Mas popularidade. Mesmo assim, ele está com uma popularidade muito maior do que no dia da eleição. Você já foi deputado, tem essa experiência congressual. Você acha que essas reformas são viáveis? Por exemplo, a reforma da Previdência, ela foi introduzida pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já sofreu resistência de todas as centrais sindicais, de uma série de grupos de interesse. A gente vê o teto para as despesas públicas, já começam a se movimentar grupos ligados à saúde e educação, dizendo que o investimento nessas áreas vai cair se houver esse limite para o crescimento das despesas só de acordo com a inflação. Você não acha que todas essas medidas vão enfrentar uma resistência grande no Congresso? Não estamos falando de unanimidade, né? É lógico que existem grupos de interesse que conquistaram seus privilégios encastelados, né, nas benesses do Estado, e esses vão gritar. O conflito é entre quem puxa a carruagem, a força de tração da carruagem, que é a força de trabalho, a força empresarial, as empresas, os investidores, e o peso da carruagem estatal. É ali que estão incrustados os privilégios, as benesses, as sinecuras. E é lógico que eles vão dar trabalho para descer e ajudar a puxar. Mas o governo tem que manter. Parou, né? A carruagem, nós competimos com estados onde essa proporção de forças é de 12, 15, 10. A China, que se diz um país comunista, tem 17% de peso de carruagem estatal. São com esses países que nós competimos.
Então, nós estamos com 37% de carga tributária, mais 10% de déficit. Você computar aí o peso e a ineficiência das empresas estatais, com casos de corrupção que a gente vê a todo dia, você pode colocar mais 10% de peso que essa ineficiência representa sobre as costas do povo brasileiro. Quer dizer, esse é o peso do Estado, é o tamanho do Estado brasileiro. O tamanho do Estado, o peso da carruagem estatal já superou a sua força de tração, então, por isso ela parou. O que você está dizendo é que o governo Temer tem que enfrentar esses grupos de interesse, quer dizer, tem que comprar essa briga para aprovar essas reformas, essas medidas no Congresso. Sem sombra de dúvida, porque numericamente nós que puxamos a carruagem, nós trabalhadores, empresários, força produtiva, somos muito mais numerosos. E está caindo a ficha a população imaginava que o empreguismo público, funcionário fantasma, essa distribuição de benesses, aposentadorias precoces, eram coisas que caíam do céu. Mas o que está acontecendo agora, claramente, é que o eleitor brasileiro está ganhando cidadania tributária. Ele está ganhando a consciência de tudo que tem um preço que alguém está pagando. Então, não cai do céu. Houve uma profunda transformação demográfica que lá da janela do varejo a gente vê com clareza, que foi a transformação da chamada pirâmide social num losango. O que é que isso quer dizer em termos políticos? Numa achatada pirâmide social de alguns anos atrás, o fiel da balança eleitoral era os 60% de pobreza na base da pirâmide, que é o chamado eleitor súdito. Esse eleitor, sim, torce e vota no Estado inchado, ele acredita que realmente as coisas caem do céu, de um Estado provedor, generoso, mas hoje, a realidade de hoje, cada vez mais, é que o fiel da balança eleitoral são 60% da cintura do losango, a chamada nova classe média, que adquiriu um sentimento de cidadania, né? É o eleitor cidadão, que vê o Estado com outros olhos. E você acha que esse eleitor cidadão, ele estaria disposto a abrir mão de alguns direitos? Não, ele é que paga, ele está consciente, ele está caindo a ficha que é ele que paga. Quando ele paga 40% de imposto numa cesta básica, numa camisa ou num sapato, quando ele vê que de cada real que o seu empregador paga, apenas 50 centavos ele quer o serviço de melhor qualidade. Está ganhando a consciência de que é ele que está pagando esta grande ineficiência e esse grande peso do Estado. A gente teve a divulgação do PIB, né, recentemente, agora 0,3% de queda no primeiro trimestre, veio menos pior, né, não dá para falar melhor, mas menos pior do que o mercado imaginava. O mercado imaginava uma retração de 0,7%, 0,8%. A gente está no caminho da recuperação, da retomada da confiança? Amanda, eu acho que a recuperação vai ser muito mais rápida do que a gente imagina, vai até nos surpreender, porque o senso comum imagina que nós temos um Estado brasileiro, né, em frangalhos, né, obsoleto, é como um porta-aviões Minas Gerais da Segunda Guerra, do pré-Segunda Guerra Mundial, cheio de ferrugem, com as caldeiras em pane, com instrumentos da pré-Segunda Guerra Mundial. Todo mundo desesperado. E a tarefa de recuperar esse Estado, além de hercúlea, seria inglória. Não se trata de recuperar esse Estado, a gente precisa de um novo Estado, né? Muito menor, muito mais leve para a sociedade brasileira, como um veleiro de fibra de carbono. Mas você imagina que isso virá no segundo semestre? Já, por exemplo, a recuperação que o Brasil vai começar, até o final do ano, deve ter algum trimestre de crescimento ou não? Ou no máximo de estagnação? O que você imagina daqui até dezembro? A sinalização definitiva que os protagonistas dessa retomada estão aguardando é a aprovação das reformas. Eu acho que já está clara a intenção desse governo, o ponte para o futuro. Eu acho que é a sinalização mais positiva do que nos faltava, que era um projeto de país. Que é o Ali está a síntese PMDB. de um projeto de um país com grande vocação para ser vencedor. Agora, temos que ver o que é que o Congresso vai dizer, né? Você já está investindo como empresário? Você deixou de investir em algum momento? Houve demissões na Riachuelo? Você vai voltar a investir quando? Amanda, o ano passado nós quebramos recorde de investimento. Mesmo na crise, no meio da recessão. 8 anos de história, foi o maior investimento que nós já fizemos. Há 2 anos atrás, quebramos recorde de inaugurações. Nós inauguramos 80 mil metros. Mas porque você estava nesse processo de expansão e de globalização de toda a sua cadeia, né, de produção.
Como nós somos uma empresa que se financia pela geração de caixa interna, nunca tivemos só na abertura de capital em 1970, nós fomos ao mercado de capital. De lá para cá não recorremos mais. Nós, protegendo, acho que o imperativo é proteger o caixa. Então, nós reduzimos o número de inaugurações para esse ano. Mas então, para esse ano, você reduziu o investimento na comparação com o ano passado? Reduzimos. Mas me incluo nesse grupo que está apenas essa sinalização, essa troca de sinal de que nós vamos realmente ser um país normal, entre aspas, um país orientado pelo binômio da prosperidade, que é democracia e livre mercado, para voltarmos a investir com tudo, porque nós acreditamos que nesse país tudo está por ser feito. Agora, Flávio, falando um pouquinho, mal o governo assumiu, né, e a gente já teve a divulgação de uma série de gravações, de áudios envolvendo cardeais do PMDB, 2 ministros caíram, o Romero Jucá e o da Transparência, o Fabiano Silveira. Nesse sentido, não é uma ilusão pensar que o impeachment resolveria os problemas do país ou traria um alívio? O que resolve é a troca de ciclo, é a troca de sistema. Mas a Lava Jato continua aí e assombra o governo Temer também, traz uma série de riscos e de preocupações. Eu acho que o temor que eu tenho da gente desperdiçar essa crise é imaginar que basta tirar pessoas desonestas e colocar pessoas honestas. Isso seria uma pena, porque teríamos desperdiçado uma crise que tem um percentual de ser muito fértil. Mas é que a pergunta é que são pessoas honestas, porque as gravações, as divulgações e as investigações mostram que podem não ser, né? O que me preocupa é o sistema. Um sistema de Estado grande, gigantesco. O monopólio é um convite à corrupção. O capitalismo ao pé da letra, o capitalismo de mercado, o livre mercado, é exatamente o contrário. Os freios e contrapesos do livre mercado extirpam automaticamente a corrupção, né? A corrupção é decorrência do Estado grande, gigantesco. Se na Riachuelo tiver um comprador de gravata que se corrompeu, está recebendo algum benefício de um fornecedor para privilegiar um fornecedor, sem que ninguém saiba por quê, pela mão invisível do mercado, como dizia Adam Smith, pelos freios e contrapesos do mercado, automaticamente a participação do mercado da gravata da Riachuelo fica menor e a participação dos meus concorrentes fica maior. Mas nesse sentido, o governo não vai justamente na contramão do que você está dizendo? Porque, pelo que já tem até agora de revelações, de indícios, divulgações, o governo do PMDB talvez não seja tão corrupto quanto o do PT? Não é isso? Não é nesse sentido que as investigações apontam? Eu acho que isso reforça o que eu falei no começo, que eu imaginava que a mesma prática que aconteceu ao designar os nomes para a área econômica devia ter sido tomada para todo o Ministério. Essa, aparentemente, não iria conquistar, não seria uma conquista tão instantânea a garantia de um arco de apoio do Congresso tão automática. Mas era isso que a opinião pública estava esperando. E o Congresso é, por definição, sensível às sinalizações da opinião pública. Eu acho que essa seria a estratégia correta, deixar claras as mudanças que têm que ser feitas. Então, nesse sentido, é um erro do novo governo. Quem sou eu para dizer a tanta distância disso aí? Não estou sentado na cadeira, mas a impressão é que não há tempo para se fazer em 2 estágios. Tem que se dar uma sinalização clara para a fonte de todo o poder e para onde os olhos dos políticos estão voltados, que é a população, que é a opinião pública, de que há realmente uma mudança em curso. Da forma tão gradual como está sendo feito, dá até a impressão que nada mudou. Flávio, muitos empresários, inclusive você já criticaram muito o governo do PT, mas desde 2003, quando o presidente Lula chegou ao poder, houve uma enorme ascensão de pessoas da classe média, são 40 milhões de novos consumidores, muitos deles certamente consumidores da sua loja, da Riachuelo. Não é preciso reconhecer esses avanços? Eu recorro a uma frase, acho que muito sábia, do ex-ministro Pedro Malan. É fácil fazer prosperidade, o difícil é fazer prosperidade sustentável. Mas se manteve durante 10 anos. Pois é, porque a conta demora a chegar, mas chegou de forma inquestionável. O primeiro governo de Lula foi, do ponto de vista de responsabilidade fiscal, irreparável, né? Acho que
primeiro mandato com o ministro Palocci, foi absolutamente consciente do ponto de vista de zelo nas contas públicas. Eu acho que, mais uma vez, se repetiu aqui a maldição do petróleo. A maldição do pré-sal foi o marco a partir do qual nós achávamos que estávamos ricos. E a irresponsabilidade fiscal aflorou de uma forma absurda. E foi aí que todas as nossas mazelas passaram a acontecer. Então, eu acho que esse é mais ou menos o cronograma do que aconteceu. A inclusão que aconteceu, de 40 milhões de pessoas, tem muito pouco ou nada a ver com agentes políticos. O que aconteceu foi a chegada de uma verdadeira revolução que já tinha transformado... Mas no Nordeste, quer dizer, o Bolsa Família, o aumento do salário mínimo, o acesso ao crédito, quer dizer, tudo isso que foram reformas implementadas pelo governo Lula, medidas do governo Lula, isso não ajudou o crescimento, principalmente da sua região, do Nordeste? Ajudou de forma coadjuvante. A grande mudança de inclusão foi a chegada do varejo moderno no país. O varejo moderno transformou os Estados Unidos, transformou a Europa e não Aí você estava está falando detido nas especificamente nossas da sua área. Exato. Foi o varejo, que muito mais impacto do que o aumento de renda, foi a democratização do crédito, feita pela capilaridade do varejo. Isso teve um poder transformador. O fim da inflação, o equilíbrio das contas públicas e o grande salto de produtividade que representa a maior revolução que a humanidade jamais deu em 40 mil anos de história, que é a transformação da cadeia empurrada pela indústria para a cadeia puxada pela demanda. Isso é uma verdadeira revolução, que chegou ao Brasil, por acaso, na época do governo PT, na época da democratização do crédito. Flávio, eu adoraria conversar com você mais uma hora, mas infelizmente nosso tempo está acabando, então tem que ir para aquele pinga-fogo final. Sérgio Moro. Vai passar a história como um grande herói nacional. Lava Jato? Está tirando a areia que estava emperrando as delicadas engrenagens da economia brasileira. Eduardo Cunha? Infelizmente, para muitos, ele inquestionavelmente foi apanhado na corrupção. Alckmin? Eu acho uma pessoa absolutamente séria, um administrador de mão cheia e um grande nome, um grande quadro da política nacional. Aécio? Aécio, eu acho que exerceu um bom protagonismo e soube identificar um grande contingente de órfãos do eleitorado brasileiro. Eu acho que foi uma das campanhas de maior aprendizado da história política do Brasil, foi a campanha de 2014 com o apoio inconteste do Aécio. Lula? Lula, eu acho que é uma pessoa, talvez a inteligência emocional mais impressionante que existe. É uma pessoa realmente tem uma percepção, uma sensibilidade política sobre-humana, mas agora eu acho que foi o grande derrotado, porque caiu a máscara do Lulinha Paz e Amor e a gente pôde ver o Lula verdadeiro. E Dilma? Dilma é uma pessoa que não acredita em preços, por isso nunca poderá ser uma boa administradora, né? Ela tem a obsessão de intervir, né? Um bom administrador é aquele que usa as sinalizações da sabedoria suprema do livre mercado a seu favor. Ela não acredita nesta sabedoria e quer desafiar as forças sobre-humanas do mercado com a sua força muscular. Por isso, é um desastre. Você vê algum desses que eu te perguntei em 2018 ou acha que a gente vai ter uma novidade? Eu estava conversando com um amigo meu muito ligado ao Instituto de Pesquisa, que ele me disse me deu um dado impressionante. 90% das pessoas não pretendem votar em ninguém que tenha mandato. Isso é assustador, mas abre grandes oportunidades, tanto para o bem quanto para o mal. Eu espero que a gente fique no bem, né? Flávio, muito obrigada pela sua entrevista aqui, essa 1 hora de bate-papo. Foi muito bom. Obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. Tenha uma excelente noite. Você pode rever as entrevistas pelo endereço que aparece aí embaixo, o site, as redes sociais do É Notícia também aparecem aqui. Uma excelente semana, uma boa noite e até a próxima.